Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Hoje, sábado, 7 de janeiro de 2023, nosso primeiro programa, né? O primeiro, na verdade, foi dia 1º de janeiro, mas foi uma narração aqui da palavra do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus através do Filho dele. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Este é o programa Evangelho para Todos, que vem trazendo para você as orientações que estão dentro da Bíblia, seja através de profetas e apóstolos, dando prioridade àquele que aperfeiçoa as Escrituras, aquele que é o perfeito representante de Deus, Filho de Deus. Prioridade é o ensinamento dele, que chega nesses 10 a 15 minutos, nesse espaço, sempre defendendo aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou, acima do que acho e acima também daquilo que penso. Foi ele quem falou, pode autorizar. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também, está em Mateus capítulo 6. Nada melhor do que abrir aí o programa, o segundo programa do ano, né? Com essa, o primeiro sábado do ano aí, com esta mensagem. Uma mensagem onde Jesus Cristo passa uma responsabilidade individual para mim, para você, para todo aquele que verdadeiramente abre o entendimento, abre o coração, abre os ouvidos para a palavra de Deus através dele. Jesus Cristo vai perceber que esse é um compromisso pessoal, particular, que às vezes confronta bastante com o ensinamento que já tem conosco, que já tem reinado ou está reinando diante de nós. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33, o Filho de Deus tem algo tremendo para mim e para você, amigo ouvinte. 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou. Jesus Cristo falou, quem escreveu foi o evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 32 e 33. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Quando ele chegou, começou a falar, disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe. Amigo ouvinte, você já um dia se questionou, não sei se você já fez isto, por que Jesus Cristo veio ao mundo? Por que o Filho de Deus... Nós sabemos que a gente sempre admira alguém, né? Alguém que tenha um grande conhecimento, né? As pessoas aí, em geral,
admiro pessoas que têm uma capacidade impressionante, né? Agora você imagina um pouco Deus, né? Não tem nem como imaginar Deus, né? Se você analisar bem, e de repente o Filho de Deus, ele vem ao mundo. Por que ele veio aqui, será? Por que será que Deus mandou o Filho dele vir aqui na terra? E por que todas as atitudes, tudo que acontece de ruim na minha vida, na sua vida, vem pelo quê? Vem pela atitude que nós tomamos, ou algo que nós falamos. E isto vem da onde? Isso vem do nosso coração, vem do nosso pensamento. Então tudo que nós tomamos e decisões, seja para o bem, seja para o mal, vem de orientações. E o Filho de Deus, ele traz justamente isto. Ele traz orientações para mim e também para você. E aqui nessa passagem, eu não sei se você já percebeu, mas Jesus Cristo veio ao mundo. Por quê? Porque no passado, Deus mandava anjos e também chegou a mandar profetas, homens que não faziam parte de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Homens que vinham de Deus trazendo orientações de Deus e que vinha repreendendo às vezes sacerdotes. O que são sacerdotes? Sacerdotes são aqueles que têm o cargo de representar uma instituição religiosa. Sacerdote, todo pregador que representa uma igreja, ele é um sacerdote. Então no passado, os sacerdotes e os reis, eles se corrompiam pela influência do maligno no coração deles. E Deus então mandava os profetas. E os profetas vinham onde? O profeta aí vinha até o rei, até o governante. Os profetas vinham até a igreja, até o templo. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que o Isaías, ele foi proibido de entrar dentro da igreja. Aí ele ficou para o lado de fora do templo. E aí quando o povo saía da igreja, o povo entrava na igreja e assistia ali a reunião, o culto, ou a missa, o que tinha na época lá, aquela reunião que na época existia, o povo escutava lá dentro da instituição, ou dentro daquele local. Quando o povo ia saindo de dentro da igreja, de dentro da instituição, o profeta Isaías estava para o lado de fora da igreja, porque ele foi proibido de entrar dentro, um dos profetas que foram proibidos. Imagine, não somente o profeta foi proibido de entrar dentro, como a verdade foi impedida de entrar dentro. Por esse motivo, é que Jesus Cristo também veio ao mundo. Por quê? Porque não tem como Jesus Cristo veio ao mundo para conquistar um ser incorruptível, para entrar no meu e no seu coração, para governar a sua vida. É claro que esse ser incorruptível, chamado Espírito Santo, ele não vai conseguir governar inteiramente todas as áreas da minha vida e todas as áreas da sua vida por causa da força de influência que existe em volta de nós. Mas se nós buscarmos o reinar de Deus sobre a nossa vida, em algumas áreas, ou na maioria das áreas de nossa vida, Deus vai reinar. Então o que Jesus Cristo veio aqui na terra fazer foi justamente isso, trazer um ser incorruptível para defender o que é certo e a verdade aqui na terra. E este ser incorruptível chamado Espírito Santo é um representante de Deus firmado na verdade. Só que o inimigo de Deus, ele se aproveitou, como sempre fez isso, por se passar por Deus, ele se aproveitou com os seus espíritos malignos, plantando dentro de nós ensinamentos que mantêm nós manipulados por ele. Ou seja, nós somos os bonequinhos que são mandados pelos espíritos que operam neste mundo. Por isso que Jesus Cristo fala assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, se você olhar na Bíblia, o maior crítico de orientações religiosas dentro da Bíblia, tirando ali também os profetas, mas o maior crítico que tem de orientações espirituais e religiosas na Bíblia é Jesus Cristo. Ele foi o que mais criticou orientações religiosas. Se pegar Mateus 23 você vai ver o quanto, João capítulo 8 também, você vai ver o quanto Jesus Cristo, ele fez crítica a esses ensinamentos que nós defendemos e a esses ensinamentos que às vezes nós até cremos. E ele deixou bem claro que esses ensinamentos ou não vinham de Deus ou não faziam mais parte da aliança que ele vinha trazendo aqui na terra, ao passar aqui na terra dando orientações e passar pelo sofrimento e ressuscitar ao terceiro dia. Por quê? Porque os profetas, eles eram o quê? Os homens da verdade.
eles traziam a verdade, como falei, e eles iam repreendendo quem? Governantes e sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, que são líderes de igrejas, líderes de religiões, é eles que têm o quê? A influência sobre o povo, assim como os governantes também. Mas o que aconteceu? Eles mataram os profetas. Lá em Mateus 23, Jesus fala isso. Eles aniquilaram os profetas, não deixaram os profetas falarem, e assim o quê? Não tinha mais quem falasse a verdade. Jesus Cristo então veio trazendo a verdade, o evangelho. A orientação de Cristo é a verdade. E tudo que se opõe ao que Cristo falou é mentira, é engano. Pode vir de Deus, pode alguém falar que saiu da Bíblia, pode ser o pastor, o padre, o bispo, quem quer que seja, ou um anjo do céu, se disser algo para você que contrarie o que Jesus Cristo ensinou, seja amaldiçoado. Lê o livro de Gálatas para você ver, e lê a carta aos Hebreus. Esses dois livros vai te orientar de uma maneira bem clara a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e a importância de saber o Antigo Testamento justamente para compreender o Novo Testamento. Então Jesus Cristo veio na terra, voltou ao Pai, e ele mandou um ser incorruptível. Não tem como pegar o Espírito Santo e prender ele. E também não tem como matar o Espírito Santo, por ser Espírito, justamente por ser um ser incorruptível. Isso mesmo, o Espírito Santo é um ser incorruptível. Por isso que algo de bom que existe em mim ou no homem vem de Deus. Ou seja, é Deus que deixou uma semente boa no seu e no meu coração, e graças nós damos a Ele por isso. E essa semente boa, pela crença em Jesus Cristo, é que leva eu e você à salvação, e é que justifica eu e você diante dos olhos de Deus. Ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para o crente, não crente de uma instituição religiosa, mas crente em Cristo e procurador da verdade. Este é justificado diante de Deus, indiferentemente do que as pessoas pensem ou falem de mim, ou falem deste ou daquele que crer em Deus. Então foi isso que Jesus Cristo falou em todos os ensinamentos dele. E aqui ele fala no versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Veja que há uma necessidade, então, de eu e você buscar. Eu vou esperar em casa. De repente o pastor, o bispo, o padre ou um orientador venha e me oriente. Não. Você vai ter que buscar. Você vai ter que procurar dentro da Escritura Sagrada a verdade. Dentro de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo é, nos ensinamentos dele. Como citei duas cartas aí, o Espírito Santo de Deus usou bastante ao escritor, tanto o livro de Hebreus quanto aos Gálatas, aos Efésios também. E você vai ver o quanto Deus foi bom e amou você e eu. E aqui ele fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ao buscar o reino de Deus, nós vamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa vida e vamos expulsar aquilo que já está reinando dentro das áreas de nossa vida. Ou seja, os ensinamentos que já estão reinando dentro das nossas vidas trazem crenças, trazem atos, atitudes, as quais vão ser expulsas da nossa vida pelo novo reinar, que seria o reino de Deus, que não tem a ver com a instituição religiosa, não tem a ver com a igreja, tem a ver com um procedimento de conduta. A verdade dentro de você e de mim traz o Espírito da verdade para agir dentro da nossa vida, um ser incorruptível. Não quer dizer que quem tem o Espírito Santo de Deus não erre. Como eu falei, não tem como. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de influências em volta de mim e de você. Nossos olhos, nossos ouvidos são bombardeados pelo príncipe desse mundo, o qual não é Jesus Cristo, mas sim é aquele a qual o próprio Jesus Cristo chamou de mentiroso, pai da mentira. Essa é a verdade. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente as nossas vidas e que nós venhamos então buscar o reino de Deus. Só lembrando que ao buscar o reino de Deus, é natural de que não vamos gostar, né? É como tomar um remédio amargo, né? É muito bom o remédio, mas é muito ruim, né? Para tomar, mas o efeito dele é muito bom. Assim também são os ensinamentos de Jesus Cristo, assim também é o Evangelho, é a verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém
e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado, pode o inferno. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.